sair da média, da massa, que infelizmente é onde está a maioria das pessoas, e isso tem a ver com o nosso assunto de hoje, toda vez que a gente tenta sair da média para sair em busca de tudo aquilo que a gente pode ser, existe uma força que atua como se fosse uma resistência. Existe uma resistência que atua para te manter no mesmo lugar, para te manter onde você está naquele momento. E olha só, essa força, ela vem de várias fontes, tá? Inclusive acontece interna e externamente. Internamente, por nossos medos das nossas imposições, as nossas autoimposições, autolimitações, as nossas crenças. E externamente, ela vem com a voz das pessoas do nosso convívio. Então, ter medo do sucesso, paradoxalmente, eu quero sucesso, mas esse sucesso é o que me impede de ter sucesso e o próprio sucesso. Isso aqui é tudo muito louco. Mas olha só que o medo do sucesso, ele resulta, na verdade, em sabotar a si mesmo. Pensa comigo, nós somos sabotadores constantes da nossa vida. Nós nos sabotamos constantemente e todos os dias. Sabe? Olha só, por exemplo, você sabe que a alimentação saudável é melhor para você e mesmo assim você rejeita esse tipo de alimento. Todos os dias, em algum lugar, você vê uma notícia ou vê alguém falando sobre a importância de praticar atividades físicas, mas continua sendo sedentário. E olha, esses dois aqui são apenas dois exemplos, tá? De auto-boicote. Então, eu vou trazer agora algumas dicas, tá? Que ajudam no processo, que ajudam a se libertar dessa autossabotagem que é o medo do sucesso na vida das pessoas, tá? Olha só, a primeira dica que eu dou é abrace a responsabilidade do sucesso. O que eu quero dizer com isso, tá? Em muitos contextos, a responsabilidade acrescida é um sinal de competência e bom desempenho, tá? Então, assim, você é promovido por quê? Porque você é competente. Abrace isso. No trabalho, as promoções invariavelmente se traduzem em mais responsabilidade, gerenciar mais pessoas, estar no comando de contas maiores ou assumir um papel mais ativo no crescimento da organização, inclusive na sua própria empresa. Tá? Então, muitas vezes, o sucesso em todos os aspectos da vida, ele depende de quanta responsabilidade podemos lidar naquele momento. E as responsabilidades adicionais, elas são um sinal da sua competência. Elas são a afirmação de que você fez o trabalho e ganhou a confiança. Em vez de evitar o sucesso, aprenda a lidar com a responsabilidade aumentada. Tá? Isso pode preparar o caminho para mais sucesso, ok? Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica de hoje, tá? Lembre-se de estar no topo não é sinônimo de solidão, gente. Isso é muito importante. Estar no topo não é sinônimo de solidão. Nós acabamos de falar sobre o medo do o isolamento social, né, que pode vir depois. Então, você costuma ouvir pessoas dizendo que o topo é um lugar solitário. Mas, gente, esse ditado nem sempre é uma verdade absoluta. Muito menos significa que você vai se sentir sozinho estando em outros patamares financeiros e sociais. Não quer dizer nada. As pessoas de sucesso, elas são cercadas por outras pessoas que querem aprender com elas, ser orientadas por elas. Então, você nunca está sozinho. Olha, e sem dúvida, a quantidade de trabalho necessário para alcançar e manter um certo nível de sucesso é considerável, mas isso não significa que a sua vida social será extinta. Isso não significa, gente. Eu tenho vida social e eu posso dizer para vocês que eu conheço um monte de gente que tem também. Grandes empreendedores são tão sociais e tão populares quanto qualquer outra pessoa. Então, o que é necessário para se manter conectado com as pessoas em sua vida, enquanto trabalha para alcançar seus objetivos, é disciplina, é bom relacionamento, é bom planejamento, é qualidade, sabe? Qualidade que são requisitos para qualquer tipo de sucesso, para qualquer tipo de negócio. Olha só, gente, a minha terceira dica, tá? Acho que acho que eu trouxe bastante dicas para vocês agora, mas eu vou sintetizar nas mais importantes. Uma terceira dica
que é muito, muito, muito rica é: priorize as suas necessidades. Por que eu estou falando isso? Gente, olha só, com o sucesso vem a pressão para continuar sendo bem-sucedido, né? Porque você montou um negócio, você foi bem, e aí vem aquela pressão absurda para que você seja cada vez melhor e cada vez melhor, né? Por exemplo, quando você é um bom aluno, o mundo espera que você entre numa ótima faculdade, escolha uma profissão altamente respeitada, construa sua carreira de sucesso, ganhe muito dinheiro, case-se jovem e tenha uma vida livre de problemas. O que as pessoas pensarão se você quebrar os planos? Gente, olha só. Atingir altos níveis de desempenho em qualquer domínio da vida não obriga você a continuar superando a si mesmo, tá? Não obriga. Seja para autoavaliação ou para aprovação contínua de outras pessoas. Prioridades na vida mudam. E você, embora você tenha trabalhado duro para conseguir alguma coisa, você tem a liberdade de descansar e até reduzir a marcha corretamente, ok? Dá uma descansada, segura um pouquinho, não tem problema, gente. Muitas vezes, por exemplo, as pessoas renunciam a uma carreira de sucesso para ficar em casa cuidando dos filhos, porque é isso que elas priorizam no ponto de vista delas, gente. E tá tudo bem. Eu tenho uma amiga, tá, que ela chegou num alto escalão, mas ela teve que fazer uma escolha entre a profissão e a família, e ela escolheu ser dona de casa, cuidar da família, e tá tudo bem, porque aquilo fez bem para ela. Tá? Então, assim, ó, considere quais são as suas prioridades. Em vez de tentar cumprir um contrato imaginário que você assinou com a sociedade para continuar a bater seus próprios recordes, tá? Essa é uma dica que é importante. Ó, uma outra dica aqui, que vai ser a minha quarta dica de hoje, tá? Mantenha o foco nos benefícios. O que isso significa? Os benefícios a longo prazo do sucesso, eles superam os custos de curto prazo. Vou trazer em outras palavras. Olha só. Mais responsabilidade poderia se traduzir em mais controle, mais autonomia, mais liberdade, mais reconhecimento e alegria, um salário mais alto e até mesmo um lugar melhor para se acomodar. Entendeu o que eu quis dizer? Você tem que ressignificar isso. Ser capaz de alcançar seus objetivos também pode ajudar a aumentar a confiança, sabe? Para que você possa continuar buscando níveis mais altos de desempenho, caso seja do seu interesse, obviamente, né? Olha, pense no sucesso como um treino intensivo, onde pode parecer doloroso, sabe, pouco antes de começar, mas você sabe que os benefícios ao longo prazo para a sua saúde, o seu condicionamento, eles serão superiores. Aquele breve momento de pavor que tem que passar por ele a cada vez. Porque, na verdade, o custo emocional de não alcançar os seus objetivos, ele pode ser maior do que a pressão de ter que corresponder à sua nova reputação, sabe? De ter que trabalhar duro para manter os seus novos padrões de desempenho. Olha, gente, eu falo sempre isso, tá? Falo para os meus alunos, meus mentorados, eu falo nas palestras. Gente, tudo vem de um pensamento. O pensamento que você gerar, ele vai trazer um sentimento para você e isso vai gerar um comportamento. Então, ressignifique isso, ressignifique as coisas e esse é um poder que você tem. Olha, e nesse sentido eu acrescento uma quinta dica. Lembre-se que progresso não é linear. O progresso na vida não é um processo perfeitamente linear, infelizmente, tá? Haverão altos e baixos no seu desempenho. Você provavelmente não quebrará seu próprio recorde todas as vezes que fizer uma corrida, tá? Você pode quebrar um negócio. Gente, eu já fali. Eu já fali. Tinha uma pessoa aqui há pouco tempo, acho que é o Kleber, né, que estava falando do negócio. Kleber, eu já fali. Eu já fali e comecei de novo. Eu já comecei de novo várias vezes. Várias vezes. Então, assim, gente, você não pode se tornar um autor de sucesso em cada livro que escreve. Olha, eu vou falar isso de carteirinha, tá? Eu sou escritora. Eu tenho vários livros que são best-sellers e tem vários livros que não são. E tá tudo bem com isso.
os nossos esforços e os resultados que obtemos, eles não são perfeitamente correlacionados. Portanto, se você tem um momento de grande sucesso, não desanime, não vai desanimar se o próximo momento não for tão grandioso. O progresso, por outro lado, ele significa aumentar a média aos poucos, sabe? A pouco, de pouco, em pouco tempo. Vai trabalhando isso. É gradativo, portanto, busque os grandes resultados e não se preocupe com os pequenos contratempos. Eles são inerentes ao processo, ok? Olha só, e quanto ao medo de se preocupar em superar alguém que você admira, né? Eu vou falar o seguinte, tá? A minha dica é para que você dê crédito quando necessário. Essa é uma excelente forma de trabalhar esse medo que eu tinha falado anteriormente, tá? Olha só, então, vou trazer uma dica agora, tá? Para poder lidar com aquela questão que eu falei para vocês, tá? Que é quando você começa a se sabotar porque inconscientemente você não quer que o seu sucesso seja maior que alguém que você admire muito. Olha só, para esses casos, se você se preocupa que suas altas realizações elas podem ofuscar pessoas que você respeita e admira, eu recomendo o seguinte: informe-os. Fale para eles como eles foram inspiradores e demonstre gratidão pelo que você aprendeu com eles. Na maioria dos casos, isso encherá essas pessoas de orgulho. E se houver alguns que, apesar de seu agradecimento e se ressentirem de que, sei lá, o seu histórico de conquista seja mais impressionante do que o deles, meu, sabe o que eu vou aqui para te falar? Lembre-se de que esse é um problema deles, não é um problema seu. Porque o que as pessoas pensam a seu respeito é um problema delas, não é um problema seu, tá? Então, assim, fale para eles, dê o crédito, mas se mesmo assim eles se ressentirem, meu, toca a vida, tá? Gente, olha só, a minha última dica de hoje é que é para você se definir, mas não pelo resultado. Não se defina pelo resultado. Sabe por quê? Porque a pressão, ela aumenta quando nos importamos mais com o resultado do que com o esforço. Então, assim, a minha dica é aproveite a jornada. Aproveite a jornada. O sucesso não é um meio para proteger o ego. Não é. Você não precisa vencer para ser uma boa pessoa. Mas se você quer ser uma boa pessoa bem-sucedida, você precisa saber como jogar um bom jogo. Porque o esforço é o que determina o resultado. E quando você se concentra no esforço, você pode ter maior controle sobre o resultado, aprender mais sobre si mesmo e diminuir a pressão que vem com a necessidade de ter sucesso. Sabe? Mas trabalhe isso dentro de você, porque a gente vai estar fazendo bem para nós. A gente vai fazer bem para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos sobrinhos, para os nossos pais. A gente está fazendo isso para a sociedade. Quantas pessoas, os meus alunos, os meus mentorados, onde eu vou dar as palestras, inspirar essas pessoas, sabe? Isso para mim é um motivo de orgulho. Eu venci os meus medos, eu venci os meus obstáculos para inspirar pessoas, para poder ajudar as pessoas com todo o conhecimento que eu tenho, para que elas possam evoluir, sabe, de uma forma, com uma forma estruturada na vida delas. Então, assim, quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo bem a vocês, aos filhos e a todas as pessoas desse mundão afora.